Grandioso é Deus nesse dia tão maravilhoso. Amados irmãos, amadas irmãs, muito obrigado pela sua audiência, por todos os inscritos e por todos que comentam os meus vídeos. Isso me ajuda muito, muito mesmo. E hoje eu vou falar sobre essas quedas que a gente não tem explicação. Sim, existe momento na caminhada com Deus em que Ele não apenas fecha as portas, Ele retira você do palco. As pessoas não entendem. Algumas acham que você desistiu, outras concluem que você perdeu a unção. E há quem interprete como um fracasso seu. Mas no mundo espiritual, o que está acontecendo é muito mais sério. Deus está preparando algo que não pode ser entregue a alguém imaturo. Deus não trabalha com improvisos, Ele trabalha com processos. E processos profundos quase sempre acontecem longe dos holofotes. O problema é que fomos treinados e somos ensinados a confundir visibilidade com aprovação divina. Mas a Bíblia nos mostra justamente o oposto. Quanto maior o seu propósito, mais profundo é o ocultamento. Quando Deus te tira de cena, Ele não está te descartando, Ele está apenas te lapidando, irmãos. E a pressa humana quer palco. O tempo divino exige caráter. Paulo é um exemplo muito claro disso. Após um encontro sobrenatural com Cristo, derrubado no caminho de Damasco, ele poderia imediatamente se tornar uma grande voz pública. Conhecimento ele tinha, zelo pela lei ele tinha, experiência religiosa ele tinha, mas ainda não tinha algo essencial: quebrantamento alinhado ao Espírito Santo. Por isso a Bíblia revela que Paulo não foi imediatamente para Jerusalém se apresentar aos apóstolos, mas ele foi para a Arábia. Sim, a Arábia não era um lugar de fama, era um lugar de silêncio, um lugar de desconstrução. Deus precisou retirar Paulo da cena pública para arrancar dele tudo que ainda cheirava a orgulho religioso, a autojustiça, a dependência da própria capacidade intelectual, porque ele era um grande religioso da época. O homem que antes confiava na lei precisava agora aprender a depender especificamente somente da graça de Cristo. E se Paulo tivesse sido colocado ali no palco cedo demais, ele teria pregado Cristo com a mesma dureza que antes perseguia a igreja. Esse tempo oculto na Arábia não atrasou o processo de Paulo, apenas salvou o seu ministério. E Jesus Cristo também viveu esse princípio. 30 anos oculto, 30 anos sem milagres públicos, 30 anos sem seguidores. Sim, o Filho de Deus, perfeito e sem pecados, escolheu se submeter ao tempo do Pai. Isso desmonta qualquer teologia de pressa que o mundo ensina. Se Jesus respeitou o tempo que somos nós, quem somos nós para tentar apressar esses processos? Lá no anonimato, Jesus fortaleceu a sua identidade. Ele não precisava provar quem era quando o ministério dele começou, porque ele já sabia isso antes do ministério começar. Por isso, quando foi tentado no deserto, ele não caiu. Quem não resolve identidade no secreto, cai quando é exposto no público. Deus nunca se revela ou revela a alguém antes de firmar a identidade nele, em Cristo, em Deus. Palco sem identidade gera quedas. Visibilidade sem raízes gera escândalos. Noé
foi outro exemplo poderosíssimo. Antes do grande dilúvio, não teve palco, não houve multidões, não houve reconhecimento, houve obediência sincera de Noé para com Deus por anos. Construir uma arca quando não havia sinais de chuva exigia fé madura, não entusiasmo emocional. Noé não foi chamado para convencer pessoas, ele foi chamado para obedecer a Deus. Deus tirou Noé da lógica humana, da lógica comum, da sociedade, para treiná-lo na lógica dos céus. E enquanto o mundo vivia como se nada fosse acontecer, Noé martelava em silêncio. O tempo oculto de Noé não era irrelevante, era o tempo mais decisivo da história. Existe algo que precisa ser dito com clareza hoje. Deus não entrega responsabilidades eternas a pessoas emocionais, a pessoas emocionadas. Ele confia grandes atos a quem passou por longos processos de tratamento emocional. E esses processos quase sempre incluem períodos em que você é retirado totalmente de cena. Talvez você esteja hoje vivendo exatamente isso agora mesmo. Menos convites, menos visibilidade, menos reconhecimento, menos vozes, menos movimento. E o coração te pergunta: o que eu fiz de errado? Mas muitas vezes a resposta é: nada. Você não fez nada de errado. Você apenas foi separado para algo que exige maturidade acima da média normal da população normal. Deus te tirou da cena, porque o próximo ato não comporta amadores, não comporta pessoas que ainda precisam de aplausos para obedecer, não comporta quem ainda decide baseado em emoções, não comporta quem se move por comparações. E enquanto você ainda está fora dos palcos, Deus está tratando. Ele está tratando o seu caráter, tratando a sua dependência nele, a sua obediência a ele, as suas motivações nele e as suas intenções ocultas que aparecem nessas horas de abandono. Porque talento leva alguém ao palco, mas só caráter sustenta alguém no palco. A pressa humana quer resultados rápidos, sim, mas o tempo divino quer frutos duradouros. E se você fosse exposto agora, talvez não suportasse. Se você fosse ouvido agora, talvez se perdesse. E se você fosse levantado agora, talvez se orgulhasse, e então Deus, em sua infinita misericórdia, te escondeu. Mas escondimento não é esquecimento, inventamos essa palavra, escondimento. Silêncio não é abandono, e anonimato não é fracasso, mas é treinamento. Quando Deus decidir te recolocar em cena novamente, não será por insistência humana, será por maturidade espiritual. Não será por confusão, não será forçado, não será, mas será natural, será claro e será inegável. As pessoas não verão apenas o seu talento, verão autoridade. Não verão apenas palavras, verão o peso espiritual de suas palavras. E sim, quando isso acontecer, ficará evidente. O tempo fora do palco não foi perda de tempo, foi preparação. Deus te tirou de cena, porque o que vem agora, depois do oculto, é sério demais para quem ainda não passou pelo processo. E quem está passando pelo processo
não sobe para se exibir, mas sobe para cumprir o chamado de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Obrigado a todos os inscritos, obrigado a todos que comentam nos meus vídeos, que me ajudam muito a crescer o meu canal. E obrigado também aos likes e quem compartilha para quem você sente que foi abandonado ou você mesmo que se sentiu abandonado. Você está no processo. O tempo de Deus vai chegar, confie. Em nome de Jesus Cristo, amém.